Olá, alegria de estar aqui com você e de receber com muita honra o Dr. José Paulo Figueiredo, que é médico ortomolecular de Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Ele lançou recentemente o livro Planeje a Gravidez com a Medicina Ortomolecular, porque só amor não basta. Muito obrigado pela presença, Dr. Zé Paulo, e para nos esclarecer algumas coisas muito importantes que o senhor aborda aqui no livro. Bem-vindo. Muito obrigado, professor Fernando Mansur. Me sinto muito honrado em participar, né, do seu canal e agradeço a gentileza do convite. A gente Muito começa honrado. falando do título do livro, que é um pouco assim desafiador. Planeje a gravidez com a medicina ortomolecular, porque só amor não basta. Por que só amor não basta, doutor? Explica para a gente, por gentileza. Isso. É porque a gestante ela tem que passar 50 nutrientes essenciais para a próxima geração. Hum, E, infelizmente, esses nutrientes estão cada vez mais escassos em relação às gerações passadas. Você vê que o iodo, por exemplo, que foi falado lá na nossa apresentação, né? De 1970 para o ano 2000, ele caiu 50% no ambiente. hum, Então, uma mulher que está engravidando hoje, ela passa menos da metade do iodo que a avó passou para a mãe dela. hum, E o iodo é crucial para o desenvolvimento cerebral. hum, Como a mulher não tem esses nutrientes, o transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e autismo vem aumentando, esquizofrenia, aumentando assustadoramente, porque a mulher hoje não tem esses nutrientes essenciais em quantidades suficientes, otimizadas para passar para a próxima geração. E isso tem causado um transtorno tremendo. O título ali, ortomolecular, né, também deve chamar a sim, atenção, sim, sim, que sim. que seria a medicina ortomolecular. A palavra ortomolecular vem do grego orto, que significa correto, e molecular, de molécula. Essa expressão foi criada pelo cientista americano Linus Pauling, 2 vezes laureado com o prêmio Nobel. Então, para Pauling, as doenças surgem de desequilíbrios na química corporal. E Hum, elas devem ser corrigidas com substâncias próprias do nosso metabolismo. Um exemplo fácil de entender. Uma jovem bem nutrida, ela tem perdas menstruais excessivas. hum, E ela, então, desenvolve uma doença chamada anemia por deficiência de ferro. Essa anemia vai se manifestar por queda de cabelos, unhas fracas, pele ressecada, cansaço, sonolência excessiva, depressão, infecções de repetição, candidíase. E ela pode ser tratada hum, com um shampoo para queda de cabelos, com esmaltes para fortalecer as unhas, com cremes para reduzir o ressecamento da pele, com energéticos para deixá-la mais ligada, com antidepressivos e com antibióticos, com pomadas para tratar candidíase. Tudo isso vai aliviar temporariamente os sintomas, mas a cura só virá quando ela receber a molécula correta, a ortomolecular, que nesse caso é o ferro. hum. Nenhum outro tratamento que não seja à base de ferro vai reverter, porque o ferro é um nutriente essencial. O que significa nutriente essencial? É aquele que é indispensável à manutenção da vida e não é produzido em quantidade suficiente para atender às necessidades, não é produzido pelo corpo. Então, ele tem que chegar até nós através da alimentação ou suplementação. Sim. Quando ela recebe esse nutriente essencial, então ela fica livre, ela se torna mais disposta, ela fica livre da queda de cabelo, das unhas fracas, da infecção, e deixa de consumir drogas. E isso aí é o lado
Negativo para alguns, porque para a paciente é ótimo, né? Ela ficou bem curada. Mas para a indústria que vive da venda, a indústria da doença, que é poderosa, os investidores da bolsa, tá? Eles não vão ficar muito contentes com isso. Por isso a ordem molecular não é tão divulgada quanto deveria ser. Ainda é novidade para alguns, né? Eu fiz um roteiro aqui, doutor, mas à medida que o senhor está falando, eu estou pensando em outros aspectos aqui. O senhor falou do ferro, e o senhor disse também da importância do cobre Exato, na nossa Constituição, né? É fundamental perfeito. também. Também, isso, professor Fernando Mansur, está havendo um problema, porque está se administrando ferro para todas as gestantes, independentemente de terem ou não deficiência. Ah, E o ferro, ele tem uma peculiaridade. É o único elemento conhecido para o qual nós não dispomos de um mecanismo capaz de eliminar o seu excesso. Ele se acumula no corpo. Então, se nós administrarmos o ferro em excesso, como está acontecendo, pode gerar problemas sérios, tanto para a mãe quanto para a criança, o excesso, porque ortomolecular é o equilíbrio químico do corpo. Não é sim. falta, não é excesso. É o ótimo, o otimizado. Então, foi feito estudos, mulheres que engravidam com a ferritina acima de 70 microgramas por litro, elas já têm um risco aumentado para parto prematuro. Então, já tem estudos mostrando que o excesso de ferro é mal. E o cobre e o ferro, eles trabalham em conjunto. Muitas vezes a pessoa tem deficiência, tem anemia, não por deficiência de ferro, mas por deficiência de cobre. Olha só. Tudo isso é descrito no livro, porque é muito importante para os profissionais de saúde também, não só para a gestante, porque a medicina está cada vez mais participativa. Porque se nós deixarmos na mão do sistema tudo, o autismo, por exemplo, Sim. era um para cada 10.000 nascimentos nos anos 70 do século passado. Em 2021, o CDC americano publicou uma estatística mostrando que está um para cada 26 nascimentos. Isso é uma tragédia. E a tendência, podemos ver no gráfico, né, é aumentar. E se nós fizermos, continuar fazendo a mesma coisa, nós não vamos ter resultado diferente. Então, uma mulher que engravida nos nossos dias, sem uma devida intervenção, ela está expondo os seus filhos, a sua prole, a riscos de doenças físicas e mentais, como nós estamos observando. Nós estamos tendo essa conversa em junho e eu fotografei aqui na Folha de São Paulo, acho que não vai dar. Notícias do dia. Ansiedade entre crianças e jovens supera a de adultos. Exatamente o que o senhor está comentando aí. Ansiedade entre crianças e jovens supera a de adultos. Esclarece um pouco mais para a gente os motivos disso, doutor. É, é interessante, eu escrevo um livro ali, Como Gerar Crianças, no livro, né? Como Gerar Crianças Mais Felizes. É que quanto mais estável o metabolismo, mais resistente as pessoas se tornam às intempéries, aos desafios do dia a dia, que são normais, nós fomos programados para suportar isso. Mas quando já na gestação existe um desequilíbrio, tanto físico como emocional, nós não podemos tirar a parte emocional, embora ali o título é Equilíbrio Químico do Corpo, mas mente e corpo estão ligados. Então, já antes mesmo da programação, da gestação, na fase de planejamento, pais e mães devem evitar estresse e para tornar as crianças mais bem adaptadas, crianças bem nutridas, desde a fase
intrauterina, elas são mais resistentes às intempéries. E nós tivemos agora uma tragédia, que foi essa pandemia, né, que a gente sabe que tem muitos aspectos aí negativos. Prenderam as crianças em casas, obrigaram a usar máscara. E olha, o homem é um animal social. Você imagina ficar 2 anos fora do convívio, os jovens. Isso está se colhendo também um pouco, é a repercussão do que se passou nesses 2 anos, assim, desse período obscuro, né, da história da humanidade. A falta de sol, né, que o senhor também aborda do livro, a importância do sol, né? Do sol, a vitamina D, que é produzida pelo sol, ela controla 10% dos nossos genes. Agora você imagina, professor Mansur, aquelas gestantes na época da pandemia, que foi restringir o sol, restringir os parques e ainda obrigar a respirar ar viciado em vez de ar puro. Foi uma tragédia. E o estresse coletivo, então, já tem estudos mostrando, inclusive é citado no livro, né, que houve queda no QI significativo nas crianças que foram geradas nesse período terrível da história humana. Doutor, por que que o senhor escolheu a medicina ortomolecular? Professor Fernando, foi um acidente que aconteceu na minha vida. Eu tinha um irmão que, com 40 e poucos anos, teve uma doença coronariana, teve que fazer cirurgia cardíaca muito cedo, né? E ele não foi bem sucedido esse tratamento e ele já estava em fase, pode-se dizer, terminal. E ele então descobriu essa medicina ortomolecular através do Dr. Malina, Oslim Malin, que estava fazendo esse tratamento aqui em Florianópolis. E eu não conhecia o tratamento, disse, bom, eu já não tinha mais o que fazer, vamos tentar de tudo. E ele fez o tratamento, teve uma reversão da doença espetacular. E eu trabalhava, né, como médico do SUS, na emergência e tal, e eu vi o resultado dele, então passei a estudar e fiquei encantado com essa nova medicina. E aos poucos fui libertando da outra, e incluindo essa, né, no meu dia a dia, que é o equilíbrio químico do corpo. Porque o que aconteceu com o meu irmão? Ele tirou o excesso de cálcio que ele tinha no corpo. As artérias estavam todas calcificadas, então ele usou o tratamento de quelação, que reduz esse fluxo de cálcio, e repôs a molécula correta, magnésio. E o corpo estando em equilíbrio, ele inicia o processo de autocura. E foi assim, uma coisa fantástica que aconteceu, que eu pude observar. Ele ainda viveu 28 anos depois de já ter sido considerado pelos cardiologistas aqui como irreversível e progressiva a doença. Então, ao longo dessa minha prática, já faz 40, eu sou médico há 43 anos, e agora vai completar 40 anos de medicina ortomolecular, então já tratei alguns milhares de pacientes, né, com esse tratamento, e posso dizer que é eficiente, é excelente, mas eu cheguei à conclusão que o momento mais importante para se conquistar o equilíbrio químico do corpo é na fase reprodutiva. Porque o homem e a mulher nessa fase, ele deve estar no auge da sua performance para passarem genes, os melhores genes possíveis para a próxima geração. Porque a próxima geração enfrenta muitos desafios que nós não passamos por isso. Em 1900, por exemplo, nos Estados Unidos, 10% da população trabalhava dentro de casa, indoor. E 90% fora de casa, outdoor. Bem, no ano 2000 inverteu isso.
Apenas 10% da população está na rua, pegando sol, se expondo ao sol. E a vitamina D, ela controla 10% dos nossos genes. Então, isso aí tem sido um fator importante, porque quase não existiam apartamentos, se bem que a população, no início do século, nós começamos o século XX com 1,5 bilhão de habitantes. E no final do século já estávamos com 6 bilhões. Então, apartamentos e cada vez mais restringindo os parques, os locais onde as crianças brincavam, corriam, né, fazendo exercícios. Hoje eles ficam na frente da TV com celulares, não se expõem ao sol. E isso causa depressão, causa uma série de doenças. Porque, como eu falei, ele controla 10% dos nossos genes. E a deficiência de vitamina D na gestação tem efeito devastador para o feto. Que coisa. Então, são essas mudanças, né, que em relação aos antepassados. Esse é um fato. O outro é sobre a alimentação. Eu lembro que eu peguei uma laranja, assim, um pocã, enorme, aí fui abrir, metade era ar, um gomo seco, era diferente daquele que nós, quando criança, apanhávamos diretamente do pé e que ele chegava até a deixar um cheiro nas mãos, e em alguns locais É. era chamado de mexerica, porque ela denunciava que as pessoas usaram, né? Então, ali tinha uma concentração de nutrientes, né, que as nossas avós, os nossos antepassados usaram, mas a que as gestantes estão usando é essa que não tem aquela mesma densidade de nutrientes. Então, o tomate que a gestante está comendo não é que a avó dela, em termos de concentração de nutrientes, porque na natureza nada se cria. Se nós usarmos o mesmo solo para plantar, é claro que as primeiras gerações vão pegar forte e as outras irão comer o alimento mais enfraquecido. Tem aqui uma tabela que mostra que foi plantado milho em uma terra virgem e dosou-se a concentração do cálcio, fósforo, potássio, de vários minerais na primeira plantação e determinou-se o valor. 4 plantações após se dosou novamente a concentração desses minerais no milho e o cálcio havia caído 41%, o potássio 28%, o sódio 55% e o cobre chegou a cair 68%. Então, esse é um dos problemas pelos quais a nova geração, os desafios que a nova geração está enfrentando. Com certeza. E o livro, evidentemente, não é só para gestantes, embora a prioridade sejam elas, mas o senhor fala não só da mulher, mas também do marido, que é fundamental, né? Que ele também engravida, num certo sentido, mas são orientações para todos nós em geral, né, doutor? Exato. Eu pensei em escrever o livro para o geral, mas essa deficiência no, de, na gestação causa todas essas doenças que a gente está observando. Então, o objetivo do livro é proteger a próxima geração dessas doenças que estão prejudicando e pondo em risco o futuro da nossa civilização, professor. Na página 196, há um capítulo, o senhor dá o título de Álcool, Fumo, Drogas. Destroem a saúde do pai, da mãe e do bebê. Álcool, fumo, drogas destroem a saúde do pai, da mãe e do bebê. Comenta e a importância de se alertar quanto a isso, doutor Zé Paulo. Bem, é que o homem, ele produz as células germinativas diariamente, mas a mulher não, ela já nasce com essas células germinativas. Então, a mulher, antes de engravidar, jamais deveria usar álcool, drogas, fumo e tudo, porque ela está danificando as células germinativas que vão passar para a próxima geração.
E está se aumentando muito o consumo de álcool entre as meninas, aumenta É, assustadoramente. E o homem, ele entra com 50% do material genético. Então precisa haver esse controle. O espermatozoide que fecunda o óvulo, ele foi formado 3 meses antes. Então, pelo menos 6 meses antes, o homem deve abster-se do álcool. Não é diminuir, não, porque o espermatozoide vai passar essas informações. Se ele usa álcool, ou drogas, cigarro, ele vai tornar o filho dele mais suscetível a ser adicto. só. Veja a responsabilidade, e principalmente então das meninas, elas devem ser, elas bebem porque acompanham assim a sociedade, bebe socialmente, né? Mas ela não tem essa noção. Por isso eu queria que esse livro fosse lido pelas professoras, né, na Hum, escola, e já orientasse as meninas desde cedo, porque elas têm o instinto de maternidade, mas elas precisam ser orientadas. Elas fazem isso, se ela tiver esse conhecimento, mas elas acham um pouquinho de vinho não faz mal. Até há poucos dias eu assisti a uma a senhora amamentando e tomando vinho. Quer dizer, é como se ela colocasse na mamadeira o álcool, que ele vai passar no leite. Então, essa criança já vai se tornar, muito provavelmente, um alcoólatra, assim, um risco grande de ser um alcoólatra no futuro. sim. Então, esse cuidado, mas isso ela ignora, ela não fez aquilo por mal, é por ignorância mesmo. Ela acha que só um pouquinho não faz mal, ou uma grávida tomar só um pouquinho não faz mal. Ela estaria passando esses hábitos inadequados já para a próxima geração. Inadvertidamente, claro, nenhuma vai fazer isso porque Claro, quer. Então essas informações são úteis, né, professor, e eu queria que muito. fosse divulgado, né. Um outro ponto que o senhor toca, super atual, é o eletromagnetismo dos telefones celulares e como ele afeta o nosso corpo e os órgãos genitais. E tem uma frase aqui muito importante que o senhor coloca: aparelhos celulares emitem radiação que está ligada à ansiedade, depressão e demência. Então, esse tópico também é importantíssimo de se alertar, de a gente tomar consciência disso. Sim, sim, nós estamos vivendo a era de maior poluição da história da humanidade. A poluição sonora, poluição eletromagnética e a poluição ambiental com esses metais pesados, com substâncias químicas tóxicas, né. E atualmente, claro, a compulsão por essas redes sociais, além da radiação, as pessoas roubam horas de sono, porque tem muitos estímulos já desde a infância. E eu falo ali também no livro sobre a importância do sono, Sono, que é com um certeza. nutriente essencial. E esse sono na infância e na adolescência, ele é fundamental para resolver problemas complexos. E quando nós éramos crianças, com 8 anos de idade, uma criança não ia para uma festa de adulto, né. Mas hoje uma criança vai para uma festa de adulto, fica até 10 horas, 11 horas meia-noite, e ela está roubando essas horas de sono, que são cruciais para o seu desenvolvimento. Então isso é falado ali. E as redes sociais, porque aí os jovens, adolescentes vão para o quarto com os celulares, não existia na nossa época, não existia É. nem TV, né, como quando criança, quanto mais celulares, né. Então isso está fazendo uma grande diferença e as pessoas não têm consciência desse perigo. A radiação eletromagnética tem algumas coisas para se fazer. É usar, digamos, se for colocar no bolso, próximo dos genitais, desligue o celular, ou no mínimo no modo avião, né. E não carregar a bateria do celular no quarto de dormir, coloque num lugar separado, né. Usar o mínimo possível, usar também fones, fazer usar viva voz para não colocar perto do cérebro também, né. Ah, E
Além disso, existe uma coisa chamada aterramento, bioaterramento, né, que as pessoas de vez em quando caminharem Hum, descalços direto na areia, na grama, que isso ajuda a dissipar essas, energias anormais, essas cargas, estáticas que ficam no nosso organismo, que é proveniente também dessa poluição. Então esse bioaterramento, de vez em quando caminhar na praia é uma boa opção, né, caminhar descalço, ajuda também a minimizar esse dano. muito importante. É uma coisa simples e fundamental. Exato. O senhor fala sobre alimentação muito, né? E sobre a diáspora humana também. O senhor já comentou sobre o solo, mas eu vou ler um trecho aqui e pediria para o senhor comentar um pouco mais, já que esse assunto é importantíssimo. Os minerais no solo controlam o metabolismo de plantas, animais e humanos. Os seres vivos podem ser saudáveis ou não, dependendo da fertilidade do solo. É uma citação que o senhor faz aqui. Qual a situação do nosso solo atualmente, aqui e em outros países, de uma maneira geral, doutor Zé Paulo? É, essa parte da diáspora humana, né, porque há 60.000 anos o homem saiu da África e dependendo dos locais onde ele se instalou, ele desenvolveu características físicas e mentais peculiares, dando origem às raças humanas. Então, aqueles povos, digamos, que ficou na África, em regiões onde era pobre em iodo, aquelas pessoas tiveram um nível de saúde física, mental e longevidade bem mais curto do que aqueles que migraram lá, digamos, para as ilhas dos japoneses. Lá, o solo é riquíssimo em magnésio, é um solo vulcânico, que é um Ah, elemento essencial para a sobrevivência e para a longevidade. E eles consomem grande quantidade de algas, então tem o iodo em grande concentração. E eles consomem muitos pescados naquelas uh, ilhas, né? Então eles consomem muito pescado, muito ômega 3. Então eles tiveram um padrão de longevidade e de inteligência muito superior àqueles que ficaram em áreas que não têm essa, esse privilégio. Já que você tocou nesse ponto aqui no Brasil, né? Quando os portugueses chegaram lá na época do descobrimento, eles observaram que existiam tribos de índios aqui na região de São Paulo, ali os tupis, que eles tinham desenvolvimento, eles tinham cerâmicas, eles usavam instrumentos de caça bem sofisticados, né? Mas lá no Pará existia um outro tipo de índios, em algumas regiões chamados tapuias, que eles não dominavam o fogo e não tinham naquela época, né, no descobrimento, eles não usavam instrumentos sofisticados de caça, eles viviam quase no nível dos animais. Locais, aquilo que você falou ali, né, a frase do Alex Carrel, que onde o solo é mais desenvolvido, mais rico em minerais, os, as plantas e os animais são mais desenvolvidos. hum, Então você vê hoje quem é mais desenvolvido é São Paulo, é o Pará. Então isso depende muito da fertilidade do solo. É claro que hoje nós estamos comendo alimentos que vêm de outros locais, né? Mas de qualquer forma ele se espelha que o solo brasileiro é um solo tropical e ele é pobre em minerais, é diferente daquele do Japão. Então hum, nós temos deficiência de magnésio aqui. E lá no Japão a maioria. É claro que existem áreas que é concentrado em magnésio. Lá no norte do país, o Dr. Arnoldo Veloso da Costa era um médico que era chamado Dr. Magnésio, no Brasil, que era mais entendido de magnésio, era um médico do Senado. E ele, lá em Tocantins, ele estudou uma área lá onde existia mais de 20 pessoas com mais de 100 anos de idade. Então, ele foi com uma comissão lá estudar e observou que a água deles era riquíssima em magnésio. Então, tem alguns pontos, né, que, por um privilégio deles, dos habitantes de lá, eles têm à disposição esses nutrientes. E isso faz a diferença na longevidade.
Então, é o que eu cito ali na diáspora humana, né. O que eu cito também é que nós temos áreas aqui no Pará que as pessoas se intoxicam com selênio. Se Ah, elas comem muito castanhas no Pará, elas acabam desenvolvendo uma doença chamada selenose. Em contrapartida, lá no Irã, existe uma área que as crianças têm bócio, têm aumento da glândula tireoide, e foi feito estudos, se administrou iodo e continuava a ter bócio, e eles foram estudar e chegaram à conclusão que elas não tinham selênio na área. ah, Então, vê, há tá. áreas que têm deficiência de selênio, falta, as crianças são doentes, têm hipotireoidismo, dificuldade de aprendizagem, todas as consequências do hipotireoidismo por falta. E já que nós temos áreas no Pará que tem excesso até, né, que pode até intoxicar as pessoas, você vê com o que é a diáspora humana, né? É. E Para onde eles foram. qual o meio termo aí, doutor? Que a castanha é muito benéfica também, né, se corretamente consumida, e como o senhor falou aí que algumas áreas carentes geram um tipo de doenças, outra onde há excesso também gera. Qual o equilíbrio que o senhor diria em relação especificamente a esse tipo de alimentação? Certo. Bem, as castanhas colhidas no Mato Grosso, por exemplo, têm até 30 vezes menos selênio do que aquelas colhidas em regiões do Pará. Olha, Então você vê, né, aquelas castanhas colhidas no Pará, você pode comer mais que 2 ou 3, já pode, por um período longo, ele pode intoxicar. Enquanto que aquelas outras aqui que são colhidas aqui no Mato Grosso, você pode comer uma quantidade bem maior. Por isso, nós fazemos exames periódicos, inclusive hum, desses minerais, e hum, principalmente antes da gravidez, né? Todos hum, esses nutrientes precisam estar em equilíbrio, porque a função da tireoide ela é fundamental. Foi feito um estudo que o hipotireoidismo chega a aumentar em 400% o risco, no caso da gestante, de o filho ter autismo se ela engravidar com imagina. hipotireoidismo. E o hipotireoidismo pode ser causado não só pela falta de iodo, a principal é a falta de iodo, mas ela pode ser causada por deficiência de selênio, de magnésio, de ferro e de cobre também. Hum, Então, você vê que são vários nutrientes que têm que estar em equilíbrio. Então, esses exames, antes da mulher engravidar, é fundamental. E o homem também, né, um ano antes, o ideal seria os dois, um ano antes, se prepararem para terem uma gestação saudável e terem filhos fortes para enfrentar um mundo novo, né, que é desafiador. Nós estamos vivendo a era de maior poluição da história. Isso, nossos filhos vão viver, a próxima geração vai viver nesse mundo, nesse admirável mundo do novo. mundo novo. Doutor, é aí que entra a medicina ortomolecular, justamente que na carência desses elementos aí na natureza, os suplementos vão suprir essa deficiência? Isso, e retirar também o excesso. Ah, retirar o excesso. Nós usamos também a quelação, que remove excesso de metais pesados. Nós estamos vivendo, né, com produtos químicos que os Hum, nossos hum, bisavós sequer conheceram, e hoje eles estão aí no nosso ambiente. Então, retirar o lixo tóxico, porque só repor não é suficiente para adquirir o equilíbrio químico do corpo. Você imagina, por exemplo, um aquário. Ele está com a água suja, contaminada. Aí você põe uns peixes lindos e bem saudáveis. Eles vão adoecer. Mesmo que dê suplementos, tem que limpar essa água, né? Tem que dar uma hum, água limpa, um ambiente sadio hum. para eles, um meio ambiente, que é o que está acontecendo conosco, né? Isso é uma metáfora, mas acho que é fácil de entender, É, é que o nosso é. corpo, nós estamos vivendo com produtos químicos que os nossos bisavós não conheceram, e depois da Revolução Industrial, cada vez mais estão surgindo produtos novos que contaminam o ambiente. Foi É. feito um estudo lá nos Estados Unidos de uma gestante
ela tinha mais de 1000 produtos químicos que são estranhos do corpo, estava ali presente no corpo dela, né. Então, a nova geração só de plásticos, imagina a quantidade de microplásticos que contaminam os oceanos, que contaminam todas as águas, isso tem repercussão na saúde humana. Imagina, a unidade, a interligação de tudo, né? Sim, Hoje nós sim. estamos vendo concretamente como é que isso se dá. E o senhor, doutor Zé Paulo, o senhor sempre procura ilustrar capítulos com aforismos, não é? Sempre um dito assim importante que nos leva a refletir. E na página 203 nós temos este do filósofo romano Cícero, que o senhor coloca assim: a lição do ópio. Aquele que desconhece a história, toda a vida será criança. Por que que o senhor inseriu esse trecho, essa citação do Cícero? Certo, professor Fernando Mansur. Ali eu estou falando sobre a papoula e sobre a cannabis. A papoula é usada tempos imemoriais pela humanidade e se descobriu que nós temos receptores específicos que controla a nossa imunidade também. Então se pensou que essa papoula foi criada pelos deuses para interagir com os seres humanos. Só que em 2016, nos Estados Unidos, a papoula causou a morte de mais de 40.000 pessoas, a maioria com prescrição médica. Hum, Então, naquele ano, a, a prescrição de opioides causou mais mortes do que o câncer de mama. Ou imagino. seja, o medicamento matando mais do que as doenças. Uma coisa grave, né? E atualmente está agora se cultuando muito a cannabis Sim. no tratamento, né, que vai acontecer também, tá? Vai muitas pessoas acreditarem que ela tem muitos efeitos benéficos e realmente tem alguns efeitos benéficos, como os derivados da papoula também, os opioides, os opiáceos. Aí, essa cannabis, se usado na gestação, ela tem efeito devastador sobre o feto, se Ah, já tem estudos comprovando isso. Então, na gravidez, não se deve usar em hipótese alguma, porque o dano que causa para próximo, tanto para a mãe quanto para o feto, já é bem documentado. Então, era isso que eu quis falar ali sobre quem desconhece a história, aquele que desconhece a história, toda a vida será criança, né? Mas tem mais um aspecto aí que até eu cito no livro, mas não diretamente nesse capítulo, é que como a humanidade vai crescendo, nós começamos o século XX com 1,5 bilhão de habitantes, terminamos com 6, nós temos que produzir, cada ser humano tem que comer 1 quilo de alimentos por dia e produzir, no mínimo, 1 quilo de lixo por dia. Então, aqui na América Central, no ano 200 depois de Cristo, floresceu uma civilização maia, que no ano 200 depois de Cristo, eles têm grande conhecimento de matemática, de engenharia, de astronomia, e que o ano deles tinha 365 dias naquela época. Quando, aliás, 4 séculos antes dos espanhóis chegarem, já restavam ruínas daquela civilização. hum, Por quê? O uso constante do solo. Os nutrientes vão saindo de lá e vão se incorporando às pessoas, na biomassa. A próxima geração vai adoecendo até que chega no colapso. E isso aconteceu com todas as grandes civilizações. Elas têm o apogeu e hoje eu fatalmente tem o colapso, porque as próximas gerações subsequentes vão adoecendo por hum, aquele motivo, né, que nós falamos, esgotamento do solo, porque na natureza nada se cria, a quantidade de minerais que existe no nosso planeta ela é estável, sai dali, vai para os corpos, 8 bilhões de pessoas, como nós temos atualmente, a próxima geração vai pegar
aquelas laranjas que não é a que as nossas avós comiam, que nós comemos, tivemos o Caramba. privilégio ainda na É, nossa infância, né. mexerica, Esse é outro aspecto que eu queria chamar a atenção também, né. muito importante. Doutor, a gente já está chegando mais ou menos aqui no final desse papo tão esclarecedor. Eu perguntaria para o senhor qual a urgência, né, de as novas gerações tomarem conhecimento do que o senhor aborda no livro, né? O que pode acontecer se não houver mudanças de comportamento dos pais e filhos de hoje? O que podemos esperar das novas gerações se não houver essa consciência para a qual o senhor está chamando a atenção nessas 280 páginas do seu livro? O objetivo realmente é esse, é deixar os corpos em equilíbrio para gerar crianças saudáveis. Isso é fundamental. Isso porque um casal hoje que tem um filho não planejado, tudo, ele está expondo o filho a um risco enorme de doenças físicas e mentais, que pode ser corrigidos. Nós estávamos falando sobre o iodo, por exemplo. 2 bilhões de pessoas no mundo estão sob risco de retardo mental, de doenças mentais, por falta de iodo. Imagina. E se nós não colocarmos isso na alimentação, suplementarmos, as pessoas, a próxima geração está correndo um sério risco. E, infelizmente, o que nós temos observado, ferro, ácido fólico, agora também ômega 3 está se dando, é verdade. Vitamina B12 está se corrigindo. Mas esses outros nutrientes, como o iodo, por exemplo, não se, não se observa de maneira geral. Os médicos e os profissionais da saúde, de maneira geral, preocupados com isso. E nós temos que chegar nessa classe. Esse livro é também para os profissionais. Professor Mansur, eu, a encerrar, né? Eu pensei inicialmente em escrever um livro para gestantes. Sim. Aí eu pensei, tá, mas eu estou dizendo para ela que a deficiência de iodo é fundamental, que a deficiência, né, a correção da deficiência de iodo é fundamental. Tá bem, mas ela vai se automedicar? Não pode. Aí não pode. E aí, então, pensei, como a medicina está cada vez mais participativa, eu vejo as gestantes agora planejando família, eu cuido de muitas, né, no meu consultório. Então, eu planejando a gravidez, né? Aí eu resolvi, então, escrever mais com uma referência bibliográfica, que se ela tiver alguma dúvida, ela pode até, É. assim, fazer uma cópia daquela página e ali embaixo já tem todas as referências Aham. científicas que vão dar É. suporte para o profissional da saúde. Então, essa pesquisa, esse trabalho todo que eu fiz pode ajudar também os profissionais da saúde a corrigir, a gerar crianças mais saudáveis. E a medicina integrativa? O que é a medicina integrativa, doutor Zé Paulo? Bem, existe há uma tendência para nós, cada aquilo que nós aprendemos, a fazer, achar que aquilo é o melhor, né? Existe uma metáfora que diz assim: se o único instrumento que você tem é um martelo, você acha que tudo é prego. Mais ou menos isso, né? Dentro da medicina. Aí, na medicina, eu descobri a ortomolecular e é uma tendência para achar que é a solução para tudo, mas não. É necessário também a alopatia. Por exemplo, uma gestante está com infecção urinária, uma cistite, tem que fazer o tratamento com antibiótico. Isso aí não é ortomolecular, não é que ela tem deficiência Sim, de antibiótico, é porque é necessário fazer esse tratamento, porque corre o risco da infecção ascender até os rins e se disseminar. Então, nós temos que lançar a mão desse recurso que nós temos em todas as áreas da medicina. Então, só que a alopatia, no caso da gestação, nós temos que priorizar a ortomolecular, quer dizer, substâncias só do meu corpo, porque nos anos 50 houve uma tragédia que foi o uso da talidomida,
uma droga que foi sintetizada para tratar enjoos, e na gravidez é muito comum. Claro. Então, o que aconteceu? Um empregado da Bayer, a esposa estava grávida e ele recebeu de graça o medicamento, ele era empregado lá da indústria farmacêutica. E a esposa dele usou e ela nasceu com uma doença chamada focomelia, porque os membros, os braços e as pernas ficam encurtadas e fica semelhante a uma foca. E aí chamou a atenção, porque aquele casal não tinha na família nenhum caso daquele, né? Foi uma tragédia. E começou a acontecer no mundo inteiro, mas naquela época a comunicação era precária, e levou 2 anos para eles chegarem à conclusão que, se ela usada na gravidez, causava essas doenças na criança, né? Defeitos físicos graves. Então, 10.000 crianças padeceram disso. Mas, atualmente, um estudo mostrou que uma mulher, quando faz uso de paracetamol, de analgésicos, na gravidez, chegou a aumentar em 500% o risco de elas terem das crianças terem esquizofrenia. Olha, imagino. Então, e nós estamos usando esses medicamentos assim como se fosse, se tiver dor, toma isso. Não, nós não podemos fazer isso, porque tem um exemplo lá, quem não conhece a história vai ser sempre criança, né? É. Você conversou ali. Então isso é muito importante, a ortomolecular. Mas só para terminar ali aquele raciocínio da medicina integrativa, Sim. o médico Andrew Weil, ele criou essa medicina integrativa para aproximar. A ortomolecular não é antagônica da alopatia, da homeopatia, da acupuntura, enfim, da fitoterapia, todos. Nós temos que usar o melhor do progresso científico em benefício do paciente. Sim. Então, tem que haver integração e não achar que a minha é a melhor, porque a medicina convencional, aqueles que faziam a alopatia, acham que só a alopatia que resolve tudo, né? A ortomolecular também. Então, todos são necessários. A integração é fundamental. Mas na gestação, então, a ortomolecular é fundamental. E por isso eu falo, tem um item lá, um título que diz: cure as suas doenças antes de engravidar, para não ter que lançar mão, às vezes, de substâncias químicas tóxicas, tanto para a mãe quanto para o bebê. Muito importante. Como adquirir o seu livro, doutor? Eu e minha esposa, né, Josi, fomos ao lançamento, sua bela palestra, muita gente, né, seus pacientes, colegas, né, amigos. Lá nós adquirimos, mas se a pessoa que está nos assistindo quiser adquiri-lo, como fazer? Tem na Livraria Catarinense, que é uma rede, né, no estado, e que foi adquirida pela Livraria Curitiba. Então, tem também no estado do Paraná. Tem no Livros e Livros da UFSC, tem também em Bituba, na Papelaria Figueiredo, e na internet nós temos na Amazon, nas Americanas, Submarino, na Shoptime, Estante Virtual, e está bem distribuído Tá. esse livro, é fácil de adquirir. Agora precisa dos meios de comunicação entrevistarem o senhor também, não é? Os jornais, as televisões, como o senhor disse, o livro chegar às escolas, né, aos Nas escolas. professores, né? As escolas de medicina também, evidentemente, não só as escolas primeiro, segundo grau, etc., etc., mas também nas escolas de medicina. E ir, como o senhor disse, vencendo barreiras, cada vez mais a medicina ortomolecular chegar e despertar consciências para minimizar, pelo menos, esse grande desafio que toda a humanidade está enfrentando e vai enfrentar cada vez mais. Doutor Zé Paulo, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado aqui por sua participação no nosso programa, no nosso canal.
Opa, eu que agradeço, professor Fernando Mansur, a oportunidade. Eu vou ler aqui a orelha do livro, uma delas. Aqueles que decidiram assumir a grandiosa missão da paternidade, recomendamos que curem as suas doenças antes de engravidar. Alimentem-se bem, corrijam as deficiências com suplementos nutricionais, façam exercícios físicos, exponham-se ao sol, durmam adequadamente e livrem-se de substâncias tóxicas. Com o corpo em equilíbrio, a natureza cumpre o seu papel. Faça, pois, a sua parte, e que o vosso filho seja a vossa felicidade. Assinado, Dr. José Paulo Figueiredo. Muito obrigado a você pela companhia e até o próximo Cá Entre Nós. Porque na vida a gente quer se conhecer. Cá